Shalom, shalom, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Glória a Deus, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu estou aqui para mais uma reflexão com vocês, né? Uma meditação da palavra do Senhor, né? E eu estava orando, eu estava meditando ao Senhor e o Espírito Santo, ele trouxe a memória, aleluia, Jesus, uma visão que Deus ele me deu anos atrás, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E que no fim dos tempos agora, estamos agora na reta do fim dos tempos, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se manifestar, né? Com grande glória, com grande poder, aleluia, Jesus, e resgatar a igreja dele, e resgatar os filhos dele, né? E está chegando essa profecia, está se cumprindo a profecia que todos os profetas, aleluia, Jesus falou dos tempos, né? Como Ezequiel, Daniel, os profetas de antigamente já estão se cumprindo, né? E eu queria estar orando junto com vocês para Deus ele confirmar a palavra e confirmar nos nossos corações, amém? Aleluia, Jesus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor Jesus Cristo, na sua presença mais uma vez. Soberano e eterno Pai, aleluia, no nome do teu Filho amado, Yeshua, o Messias, aleluia, é no nome do Jesus Cristo, aleluia, Jesus, que aqui estamos, aleluia, Jesus, neste vídeo, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, meu Pai, aleluia, Jesus, confirma as palavras, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, confirma, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, aleluia, Jesus, dá entendimento. Aleluia, tira, Senhor, o embaraço da mente. Aleluia, Jesus. Tira, Senhor Jesus Cristo, oh glória, meu Deus. Glória, glória te damos, ó Altíssimo. Glórias te damos, ó Pai. Aleluia, por ter aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado e até aqui, aleluia, Senhor, o Senhor foi misericordioso, bondoso e a sua graça dura para sempre. Aleluia, Jesus, a sua misericórdia era duradoura. Aleluia, tua bondade, aleluia, dura para sempre, eternamente. Aleluia, Jesus, aqui estamos, Senhor Jesus Cristo, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus, oh glória. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, entra, Senhor, nessa casa, Senhor. Aleluia, Jesus, meu Pai, aonde tem uma pessoa, aleluia, Jesus, que está, aleluia, meu Pai, desacreditada, Senhor, nas promessas do Senhor, que está sem força, que está dizendo que não tem mais jeito. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Oh, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, vá ao encontro desta pessoa, desta família, desta causa impossível. Aleluia, Jesus, porque nada que nós colocamos aos pés do Senhor, aleluia, Jesus, é causa perdida. Aleluia, Jesus, meu Pai. O Senhor é o juiz verdadeiro. O Senhor é o juiz, aleluia, Jesus justo. Aleluia, Jesus, por mais ainda que nós não merecemos, por mais ainda, aleluia, Jesus, que nós não está sabendo, Ele é o justo juiz, aleluia, Jesus. Ele está, aleluia, Jesus, oh glória a Deus, nesses últimos tempos, meu Pai, com a pá na mão, aleluia, Jesus, meu Deus, e que hoje nós venha, Senhor, ouvir a voz do Senhor, que hoje, aleluia, Senhor, nós venha, aleluia, Jesus, acreditar mais, meu Pai. Oh, meu Deus, tira, Senhor, os comichões dos ouvidos. Tira, Senhor Jesus Cristo, o embaraço, aleluia, Jesus, das vistas. Aleluia, do entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Eu te peço, meu Deus, já te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom. A sua vontade é perfeita e agradável, né? E eu queria estar relatando isso com vocês, né? Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor, né? Porque eu não pedi, aleluia, Jesus, e ele foi misericordioso, ele foi bondoso, né? Aleluia, Jesus. Então não é nada sobre mim, é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Deus. Aleluia, Jesus. E eu estou aqui, aleluia, Jesus, para agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor, né? Glória a Deus, que antes, desde Adão e Eva, né, as promessas do Senhor, ela está se cumprindo, desde Adão e Eva, né? Então, que Deus, ele abra o nosso entendimento, o meu entendimento também está sendo aberto, né? E Jesus é assim, Deus, ele é assim, né? Aquele que busca, acha, aquele que, que vai atrás, ele acha, né? E nós somos bem-aventurados de estarmos aqui na presença do Senhor, porque isso é bom e agradável a Deus, né? O que move muitas das vezes não é as respostas, e sim as perguntas, né? E às vezes nós se pergunta, aleluia, Jesus. Se a gente não perguntar, não vai obter resposta, né? Então, a nossa pergunta hoje, que nós perguntamos para o Senhor, né? Que Deus possa hoje revelar o seu coração, que Deus possa hoje responder o que estava, como se diz, ponto de interrogação, né? Isso vale para minha vida, isso vale para sua vida, né? E eu queria estar relatando aqui a palavra do Senhor, Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? E quando Deus ele me deu esta visão, Deus ele me levou a este lugar, aleluia, Jesus. Eu estava no momento, como é que eu posso falar? Estava num momento muito feliz com Deus. Aleluia, Jesus, né? Ainda estou, glória a Deus, porque Deus ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, essa visão foi o seguinte. Essa visão que Deus me deu, o anjo me levou a um lugar que tinha tipo um córrego, né? Ele me levou a esse lugar e é tipo como fosse um córrego, uma piscina assim, só que essa piscina não tinha fim, né? E dentro desta água, né? Dentro desta água era uma água muito suja e tinha várias pessoas nadando nessa água, como se fosse aqueles competições, né? Que tem competições de nado, só que eram várias pessoas e estavam todos nadando para frente. E eu perguntava, Jesus, o que é isso? O que é isso? Aí o anjo, eu falei, o que é isso? Aí o anjo me falava, isso é uma piscina. Eu falei, uma piscina? Não, isso não é uma piscina, isso é um córrego. Olha a água como está. Isso ele falava, sabe? E você sentia assim. Ele fala como dentro de nós, não é? Uma visão quando Deus ele fala o anjo, ele fala tipo dentro de nós escuta por dentro e não por fora. Nós escuta dentro de nós. E o anjo falava com autoridade, não aquela autoridade que te dá medo, mas que você sabe que é uma autoridade assim superior, sabe? É uma autoridade assim, um nível, né? E ele falava, isso é uma piscina. E eu falava, não, isso é um córrego. Aí ele falava, isso é uma piscina. Aí eu falei, nossa. E quando eu olhava para minha
esquerda tinha vários pés de árvores, né? Vários pés de árvores. E quando eu olhava, tinha várias frutas podres no chão. Tinha vários frutas comidas no pé. Sabe quando que os passarinhos vêm e comem, né? E no chão tinha várias frutas. E eu começava a andar assim. E eu, nossa, ninguém tá ligando para pegar as frutas. Ninguém tá ligando para pegar as frutas. Tá tudo apodrecendo, né? Aí acabou a visão. Aí eu fiquei me perguntando para Deus. Eu falei, Deus, Jesus, está todo mundo naquela piscina podre, aquela água, e ninguém estava ligando para os frutos, né? O Espírito Santo, expressamente dentro de mim, minha filha, ninguém está ligando mais para os frutos. Eles querem seguir, eles estão indo em direção numa água suja, mas ninguém está ligando mais para os frutos. Estão apodrecendo, os frutos estão caindo, estão apodrecendo, né? E ninguém estava ligando. E eu fiquei tão triste com aquilo, com aquela situação. Falei, nossa, meu Deus, como está a situação do mundo, como está a situação do seu povo, né? E na época nós estávamos fazendo uma campanha no monte, essa época, né? E foi muito triste de ver isso, né? Eu fiquei muito triste. E o anjo que estava do meu lado também, ele estava muito triste. Você viu a situação que está? Você viu a situação que está, né? E eu estava meditando essa palavra aqui em Ezequiel 47. A torrente das águas purificadoras. Aleluia, Jesus. E eu queria estar lendo para você entender juntamente conosco, né? É como diz aquele hino. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus faz fazer fluir a água da rocha. Porque tudo isso é possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Olha, o Deus proverá. O Deus proverá, né? Aleluia, Jesus. Então eu vou estar lendo aqui Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. Depois disso me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aqueles homens para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam, que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tomando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse estas águas, sai para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas.
E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrares esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixes, porque lá chegarão essas águas e salarão, e viverão tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e o seu lamaceiro não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Ezequiel, Deus está mostrando aqui que no fim dos tempos, está mostrando para Ezequiel agora que no fim dos tempos, né, vai nascer uma nascente que vai dar pelos tornozelos. E essa nascente, essas águas, ela vai vir do próprio trono de Deus. Ela vai descer do próprio trono de Deus. Só que ela vai descer e ela vai seguir o fluxo por baixo e vai minar na terra. Aleluia, Jesus. Isso é uma revelação profunda. Olha o que Ezequiel está falando aqui. E ele começou, aleluia, Jesus, a andar. Ele começou a andar e começou a subir as águas, né? Que dava no joelho, não é? Águas que se davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Então essas águas purificadoras, agora, aleluia, Jesus, né, já está se cumprindo, né? Nós sabemos que lá em Israel nós temos um mar morto que não é um mar, que não faz parte do mar, mas o homem deu esse nome de mar morto porque por causa da grande concentração de sal que lá se encontra, né? E lá é tipo um lago, um lago gigante, né? Muito grande. E esse lago lá, que fica lá em Israel, que se chama Mar Morto, que não tem vida. Esse mar lá em Israel não tem vida. Não tem vida lá. É um mar morto porque não tem vida. Nem micróbios, nem bactéria, peixe algum se encontra nesse mar, que se chama Mar Morto. E até nós, né? Se nós for nadar lá, nós não consegue afundar, nós não afunda, nós boia. Nós não consegue ir para o fundo desse mar, né? Lá o pessoal vai lá e começa a boiar. É morto. É um mar literalmente morno. É morto, né? E já Ezequiel aqui, Deus mostra que lá, aleluia, Jesus, ao lado direito do trono, essas águas que vai agora passar e vai sarar essas águas que está lá em Israel, literalmente, nós já está sabendo, já está se cumprindo esta profecia, né, de Ezequiel, que está surgindo uma água, aleluia, Jesus, e está invadindo esse mar, né? E agora esse mar já está tendo peixes grandes, como se fosse no mar grande, peixes que se dava no mar grande. Olha o tamanho desse Deus.
né? E aqui Ezequiel vai além e está falando que vai crescer árvores à margem desse rio, né? Deste mar. Mar porque ele é muito gigante, né? Se dá o nome de mar por ser um rio, um lago muito extenso, né? Então é o próprio Deus, aleluia, que vai sarar essas águas. É o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É o Espírito Santo de Deus. É o próprio Jesus. É o Espírito Santo de Deus que está derramando direto do altar do Senhor. Essas águas que ninguém sabe explicar. Está surgindo agora para sarar estas águas lá do Mar Morto, né? E você vê lá no Mar Morto, desse Mar Morto, meus irmãos, lá não se cria vegetação por causa da quantidade de sal, né? Então, Deus está mostrando aqui o poder do Deus, o poder que Deus ele tem. Aleluia, Jesus, que no fim dos tempos, aleluia, Jesus, né? Ezequiel aqui escreveu. E Deus mandou Ezequiel escrever, né? O Deus proverá, já está provendo. O Deus proverá, né? Que há muitos anos atrás ele revelou a Ezequiel. Ezequiel, aleluia, Jesus, ele viu em visão. Ele não, aleluia, Jesus, né? Mas olha, nós somos bem-aventurados porque nós já estamos vivendo esta profecia. Já está se cumprindo essa profecia. Você tem noção do que é? Você está vivendo um milagre. Você está vivendo uma profecia. Então Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Não importa o tempo, não importa o ano, não importa, aleluia, Jesus, a profecia, né? Porque muitas das vezes, né, nós vai para o Senhor e Deus promete fazer e nós quer no nosso tempo, e não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E essa profecia aqui de Ezequiel, né, e está se cumprindo, glória a Deus, aleluia. E eu vim ler esta palavra, essa meditação, e Deus trouxe essa revelação que Deus ele me deu, porque eu fiquei tão triste. O Espírito Santo de Deus, ele estava tão triste com essa situação, mas olha, tem uma profecia aqui na Bíblia que está falando, né? Que as águas purificadoras, as águas que vai jorrar diretamente do trono do Senhor, o Espírito Santo, ela vai sarar as águas, aquilo que estava morto vai ter vida, aquilo que era morto agora vai existir vida. Aleluia, Jesus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. Aleluia, Jesus. Então Deus, ele reavivou uma tristeza que estava lá no meu coração e uma pergunta que eu estava se fazendo para o Senhor. Aleluia, Jesus, né? É por isso que aqui está o manual. Deus deixou, ele revela para nós, mas aqui está a verdadeira, aleluia, Jesus, resposta. A resposta Deus dá na palavra também, né? E ele já deixou tudo pronto para nós, já deixou escrito, né? Só falta eu e você buscar da água da vida, buscar da fonte, porque nem tudo está perdido, por mais ainda que a morte está reinando, aleluia, neste mundo. Tem uma profecia aqui em Ezequiel e ela já está se cumprindo, que vai haver vida, a morte não vai existir mais, porque Jesus tomou a chave da morte. Aleluia, Jesus. Então ele está com a chave. Aleluia, Jesus. Ele está com a chave. Então vamos pedir, aleluia, Jesus, para Deus derramar, aleluia, Jesus, o que faz da minha porta, aleluia, Jesus, de Deus abrir a nossa porta,
e jorrar águas, há águas purificadoras. Aleluia, Jesus, porque Ele tem a chave agora. Ele tem a chave. Ele tem a chave e você tem acesso a essa chave, a essa senha. Qual é a senha que eu e você temos que ter? Aleluia, Jesus, porque Ele deu o segredo para os seus filhos. Ele deu o segredo, Ele deu a senha. Aleluia, Jesus, a chave. A chave é a cruz. Oh, aleluia, Jesus. Você tem noção do que é a chave? É a chave de madeira que abre portas de águas, meu irmão. A chave de madeira. É a chave de madeira que abre portas de águas. Aleluia, Jesus. É o amor de Deus. É o amor de Cristo. Então glorifica, exalta, louve ao Deus da vida. Enquanto você louva, aleluia, enquanto você glorifica, enquanto você, aleluia, Jesus está aí, triste. Como eu fiquei triste, falei, Jesus, meu Deus, e agora? Ei, meu irmão, não tá perdido, não. Nem tudo está perdido. Então vamos exaltar e glorificar, porque Ele vive, Ele é o dono da vida. Olha aqui que está falando. Vai se criar peixes, vai ter vida neste mar. Aleluia, Jesus, vai ter vida. As árvores que estiver junto a este ribeiro, que vai estar junto a este ribeiro, as folhas não vai cair. Aleluia, Jesus. É por isso que ele está falando. Não vai cair uma folha da árvore se Deus ele não permitir. Então não cai uma folha da árvore se Deus ele não permitir. Deus está permitindo? Deus não permitiu daquela árvore, daquela visão, aquela árvore, os frutos cair no chão. Ninguém estava ligando para os frutos do Espírito Santo, ninguém estava ligando mais. Cada um está querendo seguir a sua própria vida, querer seguir no seu próprio entendimento, né? E estava esquecendo do Espírito Santo, estava esquecendo dos frutos, estava esquecendo, não estava ligando mais. Aleluia, Jesus, para o fruto do Espírito Santo, né? Então, isso é muito perigoso, mas nem tudo está perdido, porque nos últimos tempos, né? Isaías fala que o oiteiro, todo monte será abatido, né? E quando Jesus ele viesse, né? Que vai ser o milênio, né? Que vai ser o milênio aqui nesta terra. Nós sabemos que nós vamos passar o milênio com Jesus, com Cristo. O reino de Cristo vai ser aqui nesta terra, né? Mas para todo o começo, recomeço, para uma nova vida com Cristo, tem que primeiro vir o caos. Tem que vir primeiro o caos. O caos, aleluia, Jesus, o vento, aleluia, Jesus, muitas das vezes, aleluia, Jesus, é para vir o novo. Porque tudo de novo que está para acontecer, toda profecia que está para acontecer, e eis que porei rios no ermos, né? E uma coisa sairá. Tem que vir primeiro o caos, não é? Então, se Deus ele não permitisse, foi tudo permissão do Senhor que ele permitiu o caos, ele permitiu isso, ele permitiu aquilo. Ele permite por causa do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio. Mas se nós agora buscarmos, aleluia, a igreja lavada e remida, buscar agora o Espírito Santo, buscar ao Deus Todo-Poderoso, que está já, aleluia, Jesus, se cumprindo agora, né? Então, Deus vai fazer tudo novo, glória a Deus, e Deus está mostrando para mim, tanto no espiritual, Deus proverá, está mostrando tanto no espiritual, aleluia, Jesus, que toda a carne verá, aleluia, Jesus, né?
Cristo, ele é o príncipe da paz. Cristo, ele é o príncipe, aleluia, Jesus, que vai agora, que ele veio agora não só para os judeus, mas para todos nós, né? Todos nós. E Deus, ele é tão maravilhoso, Deus, ele é tão bondoso, Deus, ele amou de tal maneira, meus irmãos, que ele, aleluia, vai descer. Ele mostrou tudo daquela cruz. O código está tudo na cruz, né? Quando aquela lança ali transpassou o nosso Senhor Jesus Cristo e jorrou água misturada com sangue do lado dele, do lado direito. Ezequiel já tinha falado aqui. Ezequiel está falando aqui, ó. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então, quando jorrou a água do Espírito, quando jorrou do lado direito do nosso Senhor Jesus Cristo, ali ele está mostrando que o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai vir diretamente do altar do Senhor. É a água purificadora. Aleluia. E o sangue de Cristo que vai purificar aquele lamaçal, que vai purificar essas águas salgadas que não tem vida. É o próprio Cristo que está falando para mim e para você. Deus é o código está na cruz. Qual é a chave? Qual é a chave? A chave é o nosso Senhor Jesus Cristo. A chave é o madeiro. Aleluia, Jesus é a chave de madeira. Aleluia, Jesus, que vai abrir portas de águas, a porta do Espírito Santo, a porta da água purificadora, a água do Espírito Santo que vai jorrar direto do trono de Deus e vai limpar o nosso coração, o nosso interior, que vai limpar, e o que estava sem vida vai existir agora vida. Aleluia, Jesus. A água que dava nos tornozelos e foi subindo, e quando vai subindo, nós vai entrando no profundo com o Senhor. Aleluia, Jesus. Então Deus é tremendo. Aleluia, Jesus. Então o Espírito Santo me fez lembrar desta visão. Aleluia, Jesus. E Deus é assim. Olha quantos anos atrás, 5 anos atrás, ele me deu essa visão. Aleluia, Jesus, né? Me deu essa visão, e agora a própria vida, a vida que se chama Yeshua, o Messias, o resgatador do seu povo, dos seus filhos. Isso é tremendo, nem tudo está perdido. O Deus proverá, já proveu, meus irmãos. O Deus proverá. Aleluia, Jesus, porque naquela cruz, ele se doou por nós. Ele foi o próprio Cristo que se doou, que morreu. Aleluia, Jesus. Desceu às mais extremidades da terra. Desceu, né? Quando desceu, meus irmãos, não significa que o inferno ele está, aleluia, Jesus, debaixo de nós. Mas que as regiões celestiais, né? Nós não sabemos aonde fica o Hades, né? Mas está em um grau mais baixo do que a terra. Você está me entendendo? É como se fosse nós está em um nível, né? E o inimigo ele veio para mais baixo nível. Não significa a ordem dele estar embaixo, entendeu? Mas a ordem que ele desceu no mais baixo nível, porque Deus não tem mais volta para ele, né? Jesus ele venceu naquela cruz para dar a vida para mim, para você.
Ele venceu a morte. Ele venceu, né? E o próprio Espírito Santo, olha, e junto a ribeiros a sua margem de uma e de outra banda sobre a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Olha só, porque a água viva vai sair do próprio santuário. Aleluia, Jesus. Né? E vai produzir novos frutos. E o seu fruto servirá de alimento. E a sua folha de remédio. Olha aqui, então, a nação agora. Aleluia, Jesus, que vai ver essa profecia, esse povo, aleluia, Jesus, que quando Jesus ele vier, né? Porque tudo vai se formar para o reino de Cristo, quando Cristo vier reinar conosco aqui, né? Porque Jesus ele vai vir, mas ele não vai pisar aqui nesta terra. Jesus ele vai vir, ele vai ficar nas nuvens, vai arrebatar, vai levar o seu povo, aleluia, Jesus, para ficar com ele, ceiar com ele, aleluia, Jesus, né? Para ceiar com ele, vai arrebatar a igreja para depois o próprio Jesus. Ele vai fazer tudo novo e aí sim ele vai reinar com nós aqui nesta terra, né? E está falando que a árvore não vai cair a sua folha, vai dar fruto, aleluia. Cada mês vai dar o fruto, aleluia, Jesus. E as suas folhas servirão de remédio. Né? Então, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai nos alimentar. Aleluia, Jesus. Vai ver bonança, né? Vai ter vida. Aleluia, Jesus, porque a morte, ela vai estar presa, né? A morte não vai existir mais, né? Então, as águas purificadoras, ela vai sarar. Aleluia, Jesus, as águas. É o próprio Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Isso traz uma alegria imensa ao meu coração. E eu tenho certeza que é o seu coração também. Porque Jesus, ele é vida. Jesus, ele é amor. E ele já manifestou. Ele já revelou esse amor para conosco. É só nós tomar posse da bênção e da vitória, porque agora a vida já está se manifestando para mim e para você. O Espírito Santo é ele que testifica da verdade. O Espírito Santo é ele que nos convence do pecado. Então é o próprio Espírito Santo, aleluia, Jesus, que vai, aleluia, habitar no nosso coração, na nossa casa, né? A água purificadora é Jesus Cristo e o código é louve e adore, louve e adore, exalte ao Deus da vida, porque o nosso Redentor ele vive e aquele que crê viverá também. Deus proveu, aleluia, Jesus. E ele vai prover nas nossas vidas. Não cai uma folha da árvore, se ele não deixar. Isso não existia na Bíblia. Mas aqui Deus está falando, não cai uma folha da árvore. E Deus ele não vai permitir. Deus ele não vai permitir que uma folha da árvore vai se cair. Não vai se cair. Se a folha da árvore está caindo agora, é porque Deus está permitindo. Então não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. E vai chegar o tempo que não vai cair mais. Aleluia, Jesus, porque não vai existir morte, não vai existir, aleluia, corrupção, a morte. Aleluia, Jesus. Jesus tragou a morte. Jesus venceu. Jesus é um vencedor, então somos mais que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou cantar um hino aqui
para nós exaltar e glorificar ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Me dá aqui os... Oh, glória a Deus, olha. Aleluia, Jesus. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, provar os joelhos calados pra ouvir o Senhor falar. Sabe, Altíssimo, em jejum e oração, não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Proverá, não cai uma gota da água se Deus não deixar. Água da rocha, Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Olha só, faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tudo que você pedir a Deus crendo, receberá, porque o nosso Deus é maior. Aleluia, então creia, Deus já proveu, Deus proverá. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Olha só. Não cai uma folha da árvore se Deus Ele não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Olha a resposta. Por quê? Porque Deus é maior. Aleluia, porque Deus Ele já proveu e Ele vai prover nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus, não é? Então Deus vai prover, meu irmão, minha irmã. Deus já proveu e vai existir vida, vai ter vida em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus é maior. Aleluia, Jesus. Então não cai uma folha da árvore se Deus Ele não deixar, se Ele está permitindo. É porque Ele quer um particular comigo e com você. Aleluia, se Ele está permitindo. Aleluia, Jesus, porque Ele quer ser íntimo de mim e de você. Ele quer criar vida, Ele quer gerar vida. Aleluia, Jesus. E quando Ele quer, aleluia, Ele já proveu. Aleluia, Jesus. É só você tomar posse. É só nós tomar posse da vida, porque vida existe. A vida, ela existe. Jesus é o dono da vida e Ele dá. Ele está dando, Ele deu, Ele já deu. Aleluia, Jesus. Então vamos pegar
a nossa porção, aleluia, a nossa vida. Vamos pegar ela de volta das mãos do inimigo. Vamos pegar, porque não pertence a ele, pertence ao Deus Todo-Poderoso. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu decreto, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais ainda que você entregou a sua vida na bandeja para o inimigo, aleluia, Jesus, ele é poderoso para descer lá no inferno e resgatar a sua alma lá do inferno, porque o dono da vida é que dá a última palavra. E se você está crendo nessas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a vida, ele vai brotar a vida, aleluia, ele vai te dar a vida, ele já te deu a vida, aleluia, Jesus. Então, que o projeto de Deus, ele projetou para a nossa vida, é vida e vida com abundância em Cristo Jesus, amém? Declare, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Então recebe vida hoje, aleluia, da parte do Senhor, porque Deus, ele vai prover, ele já proveu e ele está provendo e ele vai proverá nas nossas vidas. O grande eu sou está dizendo, eu sou o Deus da vida, aleluia, e quem vier, aleluia, Jesus, me pedir, jamais eu lançarei fora. Então, que hoje, aleluia, Jesus, venha vida no seu lar, venha vida, aleluia, Jesus, que jorre a água do trono do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus, sobre a sua casa, sobre o seu coração, aleluia, Jesus, sobre os seus projetos, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Beijo no seu coração, fique com essas palavras. Ezequiel 47, Deus está provendo nas nossas vidas. Oh, glória a Deus, olha, aleluia, Jesus. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, provar os joelhos calados pra ouvir o Senhor falar. Sabe, Altíssimo, em jejum e oração, não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Proverá, não cai uma gota da água se Deus não deixar. Água da rocha, Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Olha só, faz botar a folha e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tudo que você pedir a Deus crendo, receberá, porque o nosso Deus é maior. Aleluia, então creia, Deus já proveu, Deus proverá. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha.
Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Olha só. Não cai uma folha da árvore se Deus Ele não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Olha a resposta. Por quê? Porque Deus é maior. Aleluia, porque Deus Ele já proveu e Ele vai prover nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus, não é? Então Deus vai prover, meu irmão, minha irmã. Deus já proveu e vai existir vida, vai ter vida em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus é maior. Aleluia, Jesus. Então não caia uma folha da árvore se Deus Ele não deixar, se Ele está permitindo. É porque Ele quer um particular comigo e com você. Aleluia, se Ele está permitindo. Aleluia, Jesus, porque Ele quer ser íntimo de mim e de você. Ele quer criar vida, Ele quer gerar vida. Aleluia, Jesus. E quando Ele quer, aleluia, Ele já proveu. Aleluia, Jesus. É só você tomar posse. É só nós tomar posse da vida, porque vida existe. A vida, ela existe. Jesus é o dono da vida e Ele dá. Ele está dando, Ele deu, Ele já deu. Aleluia, Jesus. Então vamos pegar a nossa porção, aleluia, nossa vida, vamos pegar ela de volta das mãos do inimigo, vamos pegar, porque não pertence a ele, pertence ao Deus Todo-Poderoso. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais ainda que você entregou a sua vida na bandeja para o inimigo, aleluia, Jesus, Ele é poderoso para descer lá no inferno e resgatar a sua alma lá do inferno, porque o dono da vida é que dá a última palavra. E se você está crendo nessas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a vida, Ele vai brotar a vida, aleluia, Ele vai te dar a vida, Ele já te deu a vida, aleluia, Jesus. Então, que o projeto de Deus, Ele projetou para a nossa vida, é vida e vida com abundância em Cristo Jesus, amém? Declare, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Então recebe vida hoje, aleluia, da parte do Senhor, porque Deus, Ele vai prover, Ele já proveu e Ele está provendo e Ele vai proverá nas nossas vidas. O grande eu sou está dizendo, eu sou o Deus da vida, aleluia, e quem vier, aleluia, Jesus, me pedir, jamais eu lançarei fora. Então, que hoje, aleluia, Jesus, venha vida no seu lar, venha vida, aleluia, Jesus, que jorre a água do trono do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus, sobre a sua casa, sobre o seu coração, aleluia, Jesus, sobre os seus projetos, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Beijo no seu coração, fique com essas palavras. Ezequiel 47. Deus está provendo nas nossas vidas.